Que bom que podemos estar juntos aqui novamente. Programa Elas pelo Mundo, da Junta de Missões Mundiais. E, como você já sabe, esse programa traz histórias muito lindas. Eu sei que você já deve estar aí curioso, curiosa, para ouvir. Vai buscar sua caneca, o seu chazinho, o seu suquinho, que vamos começar nosso programa. Histórias bonitas que inspiram, e são mulheres que têm projetos que impulsionam outras mulheres para querer participar do que Deus está fazendo no mundo. E o tema de hoje, gente, é bem interessante. O tema de hoje é Mulheres Pontes. Nós trouxemos duas convidadas bem especiais para esse tema. Mas por que pontes? Pensamos em ponte porque ponte é um lugar de passagem, tem muito a ver com a missão. E a ponte, a vocação da ponte é conectar, é unir, é fazer links. A ponte tem uma vocação maravilhosa, não é? Então, e o objetivo da ponte é permitir passagens e sempre visando superação de obstáculos, né? Eu amo essa vocação, sabe? Eu sempre falo para Deus, eu quero ser uma ponte, que a minha vida seja ponte, né? Porque a ponte cria caminhos, a ponte facilita distâncias, a ponte é uma vocação muito linda e o nosso grande exemplo é o nosso Senhor Jesus, o nosso querido e amado Jesus, né? Que foi ponte, a sua obra na cruz devolveu para nós aquele acesso ao Pai, sua morte na cruz estabeleceu essa ponte, que nós aprendemos desde pequenininhos, né? Que Jesus era a nossa ponte, que elimina aquela separação do homem e Deus, não estamos mais separados, Jesus interligou, nos tirou do isolamento, né? A palavra de Deus diz, em 1 Timóteo 2,5, diz assim que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que bênção! Jesus se entregou por você e por mim. Ele fez essa ponte entre nós. E hoje trazemos missionárias. Nada melhor, gente, porque missionário é ponte, gente. Missionário é aquela pessoa enviada para viabilizar encontros. As agências, as organizações enviam um missionário porque ele vai lá sondar, vai lá viabilizar, ele vai lá transpor obstáculos, ele vai lá fazer conexões, ele vai lá promover parcerias. O missionário é uma ponte. Que coisa linda, não é? Então, hoje eu sei que esse programa vai mexer com você. Você também já se sentiu ponte? Você pode se sentir. Todos nós podemos nos sentir pontes, pessoas usadas por Deus, não é? E as nossas convidadas hoje, nós trouxemos, então, a Rosenilda Assis de Almeida. A Rosenilda trabalha na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é lá na África, né? Quem não sabe, é um dos países da África. Ela é bacharel em teologia, é técnica em enfermagem, e ela trabalha lá na Guiné, então, com a formação de obreiros e o projeto Vida de Menina. Rosa, muito bem-vinda aqui entre nós, tá bom, Rosa? Obrigada. E também trouxemos nossa querida Ana Cláudia, que trabalha em Portugal, ela é pedagoga, educadora cristã, e ela está servindo o Senhor em Portugal desde 2013. A Ana trabalha com mulheres ali, através da arte. Olha que coisa linda, que ponte de amor que Deus deu para ela ali. Com a arte, ela está fazendo suas conexões, né? Ela é mãe do Lucas e da Ana, casada com o Alcir. E um dos projetos dela que ela vai falar hoje para nós, muito interessantes, que tem sido essa ponte de amor, é o chá. É um chá muito especial, um ministério lindo que ela tem, que chama-se Chá com Graça. Muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Nalzira. Obrigada, queridas, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Então, eu queria agora que vocês falassem um pouquinho da trajetória de vocês. Rosa? Participei do Radical em 2014, num Proclamar, e fui desafiada. Lembro que você estava lá com o África 1, e me inscrevi e participei depois, logo à frente, do Luso 2. E nesse período foi um divisor na minha vida participar do Radical, que onde eu aprendi, onde fui desafiada com Deus, aprendi a depender, aprendi a confiar, aprendi com Deus, né, a receber dele o direcionamento. E quando retornei do Radical, em 2009, 2010, já estava em Guiné-Bissau,
e todo aquele aprendizado que eu tive de convivência, de experiência com Deus no radical, como a gente fala, o estilo de vida, ele veio só consolidar a minha carreira missionária. E hoje, em Guiné-Bissau, onde eu estou 10 anos, é como lembrar-se todo o tempo o que Deus me forjou, a minha vida, a minha experiência no tempo do radical e também hoje em Guiné-Bissau. Então, tem sido um tempo maravilhoso e esses dias até escrevi de novo, né? Eu quero gastar agora o resto da minha vida nessa dimensão, nessa missão com Deus. Nada mais é tão importante para mim como esse servir, como essa dinâmica, como esse ambiente com o Pai, essa missão de Deus. Que bom, não é, Rosa? Então, vejam, às vezes a gente pode ir num projeto de curto prazo, um período, e ali Deus falar com você, e a Rosa Totalmente. ficou como para ser uma missionária mais de carreira mesmo, né? E hoje você trabalha com mulheres também, né, Rosa? Sim, também com mulheres. Plantação de igreja também e Aham. formação de obreiros. Que bom, formação de obreiros, né? Então, e a Ana Cláudia, Ana, como que foi para você, então, essa chegada, não é? Como foi essa certeza da vocação missionária? Como que vocês definiram por Portugal? Eu fui criada no lar cristão, eu cresci na igreja e sempre vi razão, sentido em fazer tudo para a glória de Deus. E, de certo modo, em algum tempo da minha vida eu banalizei isso, mas Deus me confrontou com alguns chamados. Eu digo alguns porque foi muito paciente comigo, né? Ele me chamava e eu não compreendia. E um dia, fazendo um curso com a Margareta, a Jordana, ela disse: você pode olhar para a miséria do mundo e continuar a viver do mesmo jeito. Ver que o mundo precisa de Deus e achar que isso não tem nada a ver com você. Mas se você consegue ver isso, Deus está a falar contigo, Deus está falando contigo. Então é hora de você dizer sim, eu vou. E aí aquilo foi um momento importante na minha vida em que eu realmente me engajei na obra missionária. E para chegar em Portugal foi uma demanda do seminário daqui, o Seminário Batista de Queluz precisava de um missionário para implementar o mestrado, e nós vimos essa oportunidade como uma porta para alcançarmos outros líderes, porque a nossa vocação é a formação de obreiros, formação de liderança local. Esse é o nosso sentido, o nosso chamado missionário. E aí, desde então, nós viemos para Portugal em 2013 para desenvolver esse trabalho com o seminário. Então, a gente vê que essa coisa de vocação tem que estar atento, sensível, e Deus vai falar. Às vezes, o dia que você menos imagina, né? Você vai num culto, foi num congresso ou numa aula, e Deus te dá o toque ali, né, Ana? É Que verdade. bom. Queria agora trazer uma pergunta para a Rosa, não é? E depois uma para a Ana, sobre esse hoje. O Rosa, como que foi, então, esse início? Às vezes as pessoas têm muito medo, né? Como que foi esse chegar na África? Como que é essa ponte que vai chegar? A gente fica assim, ai, o que que tem lá do outro lado? O que que me aguarda, né? Então, houve, de certa maneira, um pioneirismo, e no sentido de você chegar lá, conectar pessoas, unir histórias, né? Então, em que sentido você foi uma pessoa ponte ali também? Tem sido uma pessoa ponte? É verdade, Ana. Dá sempre um frio, né? Sempre um medo, sempre uma certa insegurança. Esse desafio de África, né? De enfrentar, quando a gente chega, mesmo sabendo que fala a nossa língua como nacional, a gente depara com vários dialetos, então a gente tem um marinhado de situações, e aí a gente volta sempre a confiar e depender de Deus. E ele vai nos usando mesmo como ponte. Eu cheguei e fui direcionada a iniciar um trabalho na capital que ainda não tinha. Então, havia alguns alunos, alguns jovens na capital que saíram do interior
E eu comecei a reunir com eles, fazer ponte, fazer visita, relacionar, e na nossa casa começamos a nos organizar. E hoje tem a primeira igreja lá, desses relacionamentos, tem 2 jovens que hoje são médicos, depois chegaram outros missionários. Também foi assim numa aldeia que eu trabalho, de chegar e vencer o medo. Enfim, o que é bom, que Deus nos dá graça, né? E a gente vai vendo, de fato, o que Ele quer realizar e o que Ele realiza em nós, em primeiro lugar, e através de nós. Então, são marcos interessantes que fica para a nossa vida. Nós ganhamos muito mais do que doamos ou deixamos, né? É exatamente isso, da gente fazer essas conexões, de nós sermos usados por Deus para esses links, né? Ana, e como que foi sua descoberta? A gente tem curiosidade, como é que começou esse chá com graça? Quando nós começamos a conhecer a cultura portuguesa, nós percebemos que as mulheres estavam muito sozinhas, a maioria delas muito solitárias, muito envolvidas com depressão e muito sós, e tristes também. Então, nós pensamos que o hábito de beber chá poderia se tornar uma reunião onde nós poderíamos conectá-las com o evangelho através do relacionamento. É uma cultura muito relacional, precisamos nos conectar com amizades e trazer as amigas para um encontro feito, organizado e bonito, que fosse bem preparado, que elas sentissem segurança em convidar, elas fariam assim, e foi o que aconteceu. No começo tínhamos, assim, em média 40, 50 mulheres, e o último que nós tivemos em novembro, nós tivemos 130 mulheres presentes. Isso para essa cultura é uma realidade. Nossa, isso para Portugal. É fantástico, né? E foi feito numa escola, uma escola cedeu as instalações para nós, e depois elogiaram o trabalho, que deixamos a escola mais limpa do que quando recebemos, mas e tudo também faz parte do testemunho, né? Nós pegamos emprestadas toalhas de mesa com as mulheres que fazem reuniões na Igreja Católica. Então, depois fomos lá, reunimos para agradecer e oferecemos um postalzinho para agradecer. Então, tudo isso vai conectando as pessoas umas às outras e também dando a elas a oportunidade de pertencer, de sentir que fazem parte de um grupo. E isso começa já desde o convite. O convite é feito muito fofinho, muito cuidadosamente, e elas, então... É interessante que algumas recebem o convite e dizem assim, quanto é? Porque é tão bonito que não pode ser de graça. E essa é a ideia. Então, já na elaboração do convite, da ornamentação, tudo, nós já fazemos oficinas de artes. Então, elas vêm, algumas não crentes já vêm participar das oficinas, e ali temos um ambiente de testemunhos e oração, e elas ouvem a palavra de Deus já desde do preparo para o chá. Então, quando chega o dia do evento, fazemos 2 por ano, quando chega o dia do chá, elas não só querem participar, mas como elas querem trazer a mãe, a filha, a avó, a vizinha, a colega de trabalho. Então, o impacto é muito maior. E tem sido assim, uma experiência muito gratificante trabalhar com esse ministério. Tudo muito bacana mesmo. E, Rosa, você podia contar para nós, então, Rosa, porque na África a gente tem cada história linda, né? E você trouxe para o programa histórias muito bonitas. Fica até difícil selecionar algumas. Quem tiver curiosidade, gente, aí, de depois ouvir mais histórias, você pode contactar com a Ana, com a Rosa, tem os endereços na junta, e você saber mais histórias, mais coisas lindas que Deus está fazendo. E, Rosa, conta para nós, então, alguma das histórias que Deus usou, né, para aproximar e abençoar alguma família, que Deus usou você. É verdade, Ana. Fica até difícil da gente selecionar aquilo que Deus faz, né? E é maravilhoso, mas eu quero compartilhar a história da Isabel. O contato que eu tive com a Isabel, primeiro, foi para um curativo, porque eu amo fazer na área da saúde. Eu fiz algum
também o curso de técnica, e fiz algumas aulas especiais para curativos. Amo fazer. E o meu contato foi com ela para um curativo. Encontrei com Isabel, foi um encontro de alma, foi algo assim muito de Deus, sem contar que eu estava orando por uma oportunidade numa aldeia. E de lá fizemos uma amizade, um relacionamento, e o desejo de Isabel era aprender a ler, ser alfabetizada, porque ela queria ler a Bíblia. Eu lembro que uma vez o nosso coordenador foi lá, ela chamou ele, pediu ele para que eu desse aula, e eu não tinha como fazer isso. Conectei uma amiga que tem um projeto de alfabetização nas línguas materna. Enfim, essa amiga foi ponte, Isabel foi alfabetizada, eu até enviei algumas fotos aí, junto com outras mulheres. Ela incentivou outras mulheres também para participar dessa alfabetização. Ela aprendeu a escrever o seu nome, e um movimento maravilhoso. Eu quero, desse contato com Isabel, desse relacionamento com Isabel, nasceu também um jardim infantil na língua materna, e hoje tem uma igreja construída, onde nós estávamos embaixo de um pé de caju, de mangueira, se tornou uma igreja, um templo, onde temos hoje mais de 35 pessoas batizadas, nessa ponte, nessa conexão, através de um curativo, né? Através de uma ação de bênção, de jumbai, como diz no crioulo, de relacionamento, de conversa, enfim, algo maravilhoso. Então, Isabel tornou para mim uma irmã, uma amiga, uma parceira, alguém assim que marcou a minha vida profundamente. E a história que Deus escreveu, né, em nossas vidas. Que lindo, né? Glória a Deus por isso. E, ô, Ana, eu penso assim, acho que você descobriu lá na cultura portuguesa a sua ponte de amor, não é? É uma das aulas que eu gosto muito de dar em comunicação transcultural, as pontes de amor que nós temos que descobrir em cada cultura, Sim. no nosso encontro com o outro. Quando a gente vai estar com o outro, todos nós temos que buscar uma ponte de amor, né? Uma forma de chegar naquele outro ali. E eu acho que o chá com graça foi a sua ponte de amor, né? Através da arte. E você podia contar para nós alguma experiência? Fale sobre algum impacto que causou esse chá na vida de alguém. Sim, temos assim, algumas experiências marcantes, né? Eu só queria ressaltar que eu entendo que a arte ela não conecta só na cultura portuguesa, é um privilégio do ser humano que foi criado pelo nosso Criador maravilhoso, né? Deus, que nos deu, na sua semelhança, né? Ele nos deu a criatividade. Então, o ser humano tem, por natureza, resistir à arte, à beleza e à afetividade, que também é um traço do racionalismo, né? E aí nós percebemos, assim, no começo, mulheres dizerem, isso não resulta, isso não vai, isso vai dar para o torto, eu tenho 2 mãos esquerdas, e depois verem os resultados e verem que há uma transformação no sorriso. Na pessoa, ela olha tem um olhar diferente e dizem, eu fiz isso, né? Aquela alegria, aquela gratificação, né? Dizer, eu fiz. Então, eu creio que isso acontece porque elas se conectam com a beleza do Criador, e nós sempre dizemos, né? Você tem capacidade, você tem criatividade, você é criada por Deus. Então, essa criatividade está em você, só precisa mexer ali, descobrir que está ali. E aí Amém. ela percebe isso, porque eu creio que a arte é uma maravilhosa ponte de amor, como você disse, né? E ela nos conecta conosco mesmos, com Deus e com o próximo. E isso tem sido uma chave. Em relação ao impacto que o Ministério da Arte tem causado, eu creio que, como eu disse no início, nós somos missionários educadores, né? E não há nada mais gratificante do que formar obreiros quando essa é a sua vocação. E, para nós, o impacto que o Chá com Graça, o Ministério de Mulheres teve, para mim, foi o despertamento em outras igrejas, outros ministérios, até outras denominações começarem
a se despertar para trabalho com mulheres. Algumas igrejas já fizeram chá com graça e nos convidaram para participar, para falar, e foi uma experiência assim, gratificante. Outras igrejas começaram a se preparar antes da pandemia para fazer, então não é uma marca Então, o nossa, Chá com Graça já tem. já está espalhada, é aberto. Se você está aí nos ouvindo e nos assistindo e quiser fazer um chá com graça na sua igreja, tem todo o nosso apoio. É realmente esse é o impacto que nós queremos causar, que as pessoas deem eco a esse ministério e alcancem outras mulheres, alcancem outras vidas com esse nome ou com outro nome que queira, mas use, faça, não deixe de usar a criatividade para abençoar e alcançar outras pessoas. Legal. Que lindo, né? Que bom. Mas depois de ouvirmos sobre essa ponte de amor e que a Rosa, tanto a Rosa como a Ana, descobriram suas pontes de amor, onde estão, não é? Isso é maravilhoso. E a gente tem surpresas hoje. Vamos ver o que a Renata traz para nós, hein? Qual a surpresa nesse tema tão complexo, amplo, pontes. Renata. Eita, Ana, que tema! Mulheres pontes. Quando eu estava me preparando para essa matéria de hoje, eu fui até o dicionário buscar o significado dessa palavra ponte. Por quê? É uma palavra que a gente usa normalmente no nosso dia a dia. Mas o que será? Qual será o significado que essa palavra tão pequenininha carrega? De acordo com o dicionário de Oxford, ponte é uma obra construída com o objetivo de comunicar dois pontos, separados por um curso de água ou por uma depressão. O homem constrói pontes como essa icônica que estamos vendo aqui, a Ponte Rio-Niterói, com o objetivo de facilitar a sua trajetória, a sua passagem, a sua caminhada. Mas o homem também retrata essa intenção através da arte, como essa linda obra de arte de Vincent van Gogh, A Ponte do Anir. Através dessa linda obra de arte, a gente pode fazer várias reflexões, mas eu quero te trazer apenas 3 para esse momento. Uma ponte bem estruturada, ela pode servir de comunicação e passagem para várias pessoas. Não é qualquer ponte que traz essa segurança. Porque imagina você, pensa numa ponte de madeira, uma madeira já antiga, puindo, uma ponte com vários buracos entre uma madeira e outra, que balança bastante. Não é qualquer pessoa que terá coragem de atravessar, de passar de um lugar para o outro através dessa ponte. Mas uma ponte bem estruturada traz essa segurança para várias pessoas. Uma ponte bem estruturada, ela também pode servir de abrigo provisório. Olha para essa imagem. Pensa, se caísse uma chuva torrencial, pessoas poderiam se abrigar embaixo dessa ponte. Mas o que me traz assim, mais me encanta nessa obra é pensar que uma ponte bem construída, bem feita, ela pode embelezar o lugar onde ela está inserida de tal maneira que ela pode servir de um ponto de referência para o lugar onde ela está inserida. Jesus é a nossa ponte por excelência, porque ele é o ponto de comunicação, o ponto de ligação entre a humanidade e Deus. E como nós devemos modelar a Jesus, eu quero trazer para você hoje, eu preciso trazer para você hoje uma reflexão. Que tipo de ponte você tem sido? Como está a sua base, a sua estrutura? Onde você está inserida? Você está inserida no local onde você pode se tornar referência do seu propósito? Lembre-se, essa aqui é uma linda obra de arte de Vincent van Gogh. Mas a obra de arte, a obra-prima que Deus fez, é você. E eu também. Ana, é com você. Ponte vem de uma terminologia, a terminologia vem de uma raiz grega, né? Que significa permitir caminhar. E é isso o nosso papel missionário, né? Exatamente. Com outros,
levai-os a Jesus e depois diz, vai aí nessa estrada, vai, que eu já te fiz um monte, né? É muito legal isso. Ô, Rosa, você acredita que mulher em missão tem um papel importante na construção de pontes? Quer dizer, nós como mulheres, e todas as mulheres, né? Nós defendemos que toda pessoa, todo cristão está em missão, todo cristão é vocacionado, todos nós estamos no mundo com uma missão, ninguém veio aqui só para receber salvação, não é? E você poderia falar algo sobre isso? Você acredita nisso, que nós, mulheres missionárias, também temos um papel especial nisso, de conectar, de ajudar a transpor obstáculos, de facilitar, de aproximar? Acredito muito. Primeiro, porque podemos ver no ministério de Jesus cercado por mulheres que servia ele, servia a comunidade, mulheres que após a morte de Jesus saíram divulgando o evangelho, mulheres como a mulher samaritana, mulheres como Priscila, que acompanhou Paulo. Acredito quando vejo as biografias, né, de Elizabeth Elliot, a esposa de Tim Elliot, quando leio também a biografia de Comprando Crianças para Deus, de Amy Carmichael, quando vejo a biografia de Analzira Nascimento, que também foi ponte, marcou diferença na sua história, quando vejo um cenário como esse aqui, agora, presenciando nessa sala, né? Nós 4 aqui, outros também, sendo ponte. Acredito também na minha vida, que vivencio isso, e tenho história do que Deus tem feito nesse agir de abrir realmente caminhos, de fazer passagem para outros. Então, eu acredito sim que a mulher ela tem um papel relevante na missão. Acredito sim que ela tem essa sensibilidade, né, em gerar pontes, em criar pontes. Nós temos o respaldo bíblico, nós temos as bibliografias vivas ainda na nossa vida, e eu tenho a experiência de vivenciar isso, o privilégio de participar dessa missão como mulher, esse desafio maravilhoso que se torna leve e pleno quando a gente segue confiando e dependendo do Senhor. Então, eu acredito piamente Amém. nessa missão. Muito bom, não é? Ana, pensando assim na situação do mundo, eu creio que Portugal não está tão diferente, né, da situação mundial. Aí, de certa forma, também deve ter muito cultura de muro, né? Nós vivemos um momento na humanidade que predomina essa cultura de muros. Você concorda que o universo feminino tem mais facilidade para mediar, construir pontes? E aí, nesse caso, desculpe ser um pouco tendenciosa, né? Eu acho que a missionária teria mais vantagens. Nós estamos em uma certa vantagem? O que você acha? Sim, eu creio que a missão da mulher no mundo é harmonizar, criar, manter vínculos, conectar pessoas e fazer isso com a graça de Deus, a generosidade, com amor. Eu não diria que estamos em vantagem, porque eu acho que isso já seria um muro, né, nesse entre nós e eles que a gente tem vivido ultimamente, né? Mas eu creio que eu posso dizer que devemos tirar proveito dessa nossa facilidade mais maternal, mais amorosa, mais talvez tirar proveito também não seja uma coisa boa, mas no sentido de que nós somos mais pacificadoras, otimistas, e temos um olhar diferente para o mundo. Nosso olhar é mais romântico, e eu acho que Deus nos fez assim com esse propósito mesmo, né, de trazer paz, trazer harmonia. E eu acho que não existe forma melhor de servir a Deus com graça, com misericórdia, gratidão, do que construindo pontes com esse aspecto feminino nosso, né? Não devemos abrir mão disso.
Eu creio que nós somos vulneráveis por sermos mulheres, mas somos permeadas pela graça de Deus. Isso é que nos diferencia. Então, não é, sexo frágil ou debilitado, nós somos dependentes do Senhor e Ele nos usa, porque Ele quer, né? Isso é maravilhoso. E somos pontes por isso, porque Ele nos chamou primeiro e nos amou primeiro para amarmos o próximo. Amém, é isso mesmo. E, infelizmente, o nosso tempo, o tempo é terrível, né? Mas nós temos agora, a gente pode, nesse final, assim, sempre deixamos para as convidadas dar suas últimas considerações, ou uma poesia, ou uma fala, ou uma história rapidinho que eu esqueci. E eu queria que vocês terminassem, então, tanto deixando uma palavra para quem nos ouve, ou enfatizando algo que talvez você não lembrou, mas principalmente pensando nisso, vocês, nós que estamos servindo a Deus aí dia a dia, e que deveria ser o nosso incentivo é que todas as mulheres que nos ouvem, né, se engajem nisso que Deus está fazendo, mas lembrarmos que nosso papel como sacerdotes, né, a Bíblia diz que nós somos nação de sacerdotes, todo cristão é um sacerdote, né? É a grande vocação nossa, não é? De sermos desse sacerdócio universal de todo cristão, é uma marca batista, né? Que nós somos representantes de Deus aqui no mundo, e nesse sentido, que lindo, né? Somos sacerdotes, sacerdotisas que aproximam pessoas, que trazem pessoas para adorar a Deus, não é? Eu queria dizer que talvez a minha fala demonstre que você tem que ter vocação, você tem que ter dom artístico para trabalhar com artes. E nós tivemos, eu queria corrigir isso, se isso foi uma coisa que ficou, porque nós tivemos assim algumas oportunidades de convidar outros artesãos para irem dar cursos no Ministério de Mulheres. Então, nós também fomos em outros lugares que não a igreja, nós entramos em escolas e casas de pessoas não crentes que nos chamaram para dar cursos de artesanato. Então, se você não tem o dom, convida a florista da esquina para vir dar um curso de arranjos florais, e ela ainda vai ouvir a palavra de Deus ali. Então, não precisa fazer tudo, e, por favor, não faça tudo, põe as pessoas para fazerem, né? E a frase que eu queria deixar é do filósofo Jean Vanier, que é: amar é revelar a beleza do outro a ele mesmo. Que lindo, muito bom. Poetisa, hein, Ana? Chiquérrimo. E Rosa, aí, que legal. Também quero deixar essa ênfase, né? Aquele que tem a sua vocação, que não deixe passar a oportunidade, que se envolva completamente nesse chamado, nesse compromisso com a missão de Deus. Quando a gente se entrega, realmente é possível. E eu não quero cantar, eu quero recitar uma música, uma parte dessa música, Usa-me, que ela marcou bastante o meu tempo mesmo de decisão para Guiné-Bissau, que diz assim: como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Usa-me, Senhor. Então, eu quero fazer dessa frase, dessa música, o desafio do nosso coração, né? De nós mulheres, de jovens, que realmente sejam farol, ponte, abrigo, flecha nas mãos do Senhor, para abençoar outros, como ponte, como fortalecimento, e crescer, né, nesse aprendizado com o Senhor. Que lindo, Rosa, muito bom. Duas poetisas, gente. O programa virou poesia, virou arte mesmo o negócio aí. E eu quero deixar para nós também a palavra de Deus, que diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não é? A carta de Pedro, 1 Pedro 2,9, a gente nunca esquecer essa nossa geração, nossa vocação. Todos nós somos geração eleita, somos nação santa, somos uma nação de sacerdotes, e que nenhum de nós, você que nos ouve, nós missionários, todos, nós somos esse povo santo de Deus, para estar aí fazendo pontes, ligando pessoas, né? A palavra de Deus diz assim também, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, não é? Então, vamos usar nossos dons, vamos ser sacerdotes, vamos trazer outros povos para adorá-lo. Esse é o trabalho missionário, mas é o seu trabalho também. Não é? Nós ligamos povos, nós unimos pessoas, mas onde você está, você também pode ser ponte, não é? E que nós sejamos pontes e não muros para o mundo. Muros, o mundo está cheio, mas o mundo está precisando de pontes. Pessoas que levem amor, que liguem, que possibilitem igualdades, né? E acessos iguais para todos. Que Deus nos abençoe, então. Muito obrigada, Ana e Rosa. Que Deus abençoe, tá bom? Quero falar mais uma coisa. Agradecer a iniciativa do programa, agradecer aí a Renata, o grupo todo que está nessa produção, envolvido como ponte nesse projeto, né? Agradecer a Junta também por essa oportunidade, e ter pessoas assim, né, como Renata e outros, no lugar também certo, né? Quero agradecer essa oportunidade, agradecer a Deus por usar a vida de vocês, ser inspiração também para a minha vida e ser ponte também na vida de outros. Amém. Muito bom. Rosa, me representa. Tá bom. Então, muito obrigada, meninas. Deus abençoe. Obrigada. Um dia quero ir nesse chá, tomar um chazinho. E lá, né, na Guiné também, né? Tomar um chazinho na Guiné. Tomar um suco de ôndio. Tchau para vocês. Tchau, obrigada. Tchau.